Eu quero tratar com vocês brevemente sobre a análise teológica, que é muito importante na hermenêutica, né? Primeiro, eu queria definir o que é teologia. Vocês estão fazendo um curso teológico, um curso de natureza teológica. Claro, é teológico, mas também ministerial, ou seja, visa a prática da teologia no ministério pessoal e o de uns aos outros. Teologia é o estudo de Deus e de sua relação com o mundo. Geralmente nós dizemos que teologia, na verdade, é o estudo de Deus a partir da sua revelação, ou o estudo da revelação de Deus na Bíblia Sagrada. Ok? Por quê? Porque a Bíblia é o livro base para se fazer teologia. Ou como diz esse autor, o livro fone desse estudo é a Bíblia. Sem a Bíblia, nós não podemos fazer boa teologia. O que assegura a nossa teologia é a palavra de Deus. Ela deve estar fundamentada na palavra de Deus. Então, teologia é o estudo de Deus e de sua relação com o mundo. O livro-fone deste estudo é a Bíblia. Teologia procura tirar conclusões sobre vários tópicos amplos e importantes presentes na Bíblia. Por exemplo, a que se assemelha a Deus? Quem é Deus? Como é que ele se revela na Bíblia? A que ele se assemelha? Qual é a natureza do homem? Quem é o homem? Qual a sua natureza? Qual é a doutrina da salvação realmente válida? São estes os tipos de assuntos de que trata a teologia. Então, a teologia se ocupa do estudo de Deus a partir de sua revelação. O que é a análise teológica? Ou o que ela busca estudar? A análise teológica busca explicar a natureza da relação de Deus com a humanidade. É fato que esse Deus, que é trino, que é eterno e poderoso, ele existe e ele criou todas as coisas. E ele não só criou todas as coisas, a Bíblia nos informa isso, mas esse Deus se relaciona com sua criação, ou especificamente aqui com o homem. Então, a análise teológica, ela vai tentar estudar ou explicar a natureza do relacionamento de Deus com o homem. Que tipo de relacionamento Deus ele tem com o homem? Isso é papel da análise teológica, por isso que ela é importante também. De acordo com Virkler, a pergunta fundamental feita na análise teológica é: como esta passagem se enquadra no padrão total da revelação de Deus? Um exemplo: como é que Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra? Como é que essa passagem ela se enquadra dentro do padrão total da revelação de Deus? Uma passagem de Apocalipse, de Efésios, uma passagem no livro de Salmos. Como ela se enquadra dentro do dentro do padrão total da revelação bíblica? Por quê? É importante, ao interpretar a Bíblia, saber que a Bíblia é uma unidade. Embora tenhamos dois testamentos, mas há uma unidade entre esses dois testamentos. A Bíblia não é um apanhado de informações, de histórias desconexas, né? Mas é um todo, é uma grande história, uma grande narrativa. E aí Virkler diz que, para responder essa questão, devemos responder a outra, a saber, o que é ou qual é o padrão da revelação de Deus? A pergunta aqui é: como essa passagem se enquadra no padrão total da revelação de Deus? Mas antes a gente precisa saber o que é esse padrão da revelação de Deus. Quando tratamos sobre o padrão da revelação de Deus e o entendimento, e o entendemos, perdão, fica mais fácil enquadrar as passagens nos seus devidos lugares. Então, quando você sabe qual é esse padrão da revelação de Deus, é mais fácil você entender uma passagem à luz de uma história maior, de uma narrativa maior. Existem muitas teorias ou hipóteses, né, para entender o modo como Deus trata com o homem. Algumas enfatizam a descontinuidade, outras a continuidade dentro da história da salvação. Então, a gente vai ver, através da análise teológica, que existem muitas teorias ou princípios hermenêuticos, ou chamados também de análise teológica, para entender o modo como Deus trata com o homem. Algumas enfatizam mais a descontinuidade, a gente vai ver daqui a pouco o que é isso, outras a continuidade da história da salvação. O que é a história da salvação? É a história da obra salvadora de Deus para a humanidade. Alguns também chamam de história da redenção. Em linhas gerais é a mesma coisa. História da salvação, história da redenção, que são os atos
redentores ou salvadores de Deus na história da humanidade. O fato é que sem uma estrutura organizacional, veja essa expressão, estrutura organizacional ou teoria, né, ou moldura teológica, como chamam alguns, né, não há boa interpretação, pois temos um volume muito grande de informações bíblicas, né? Às vezes a gente está lendo um texto bíblico e a gente se pergunta, por que é que esse texto está aqui? O que ele significa? O que ele tem a ver com as demais passagens da Bíblia? Então, essa estrutura organizacional vai me ajudar a entender aquele texto à luz de um contexto maior. O perigo é de você ter essa moldura teológica, você ter uma teoria hermenêutica, né? Não é errado, é importante para você conhecer e estudar a Bíblia, você ter, não é, essa moldura teológica, ok? Essa teoria para explicar as diferentes passagens bíblicas. Você vai ter dificuldade, nem tudo vai se encaixar perfeitamente, porque é uma teoria, né? O perigo é ao invés de reconhecer o sistema baseado nos dados bíblicos, criar um sistema e impor esse sistema sobre os dados bíblicos, onde deveria ser o contrário. Nós deveríamos impor ao nosso sistema os dados bíblicos, ou seja, o nosso sistema deveria estar submisso à palavra, não a palavra ao nosso sistema. Esse é um perigo de algumas teorias para explicar a natureza do relacionamento de Deus com o homem. Às vezes eles impõem à Bíblia ideias humanas, onde a Bíblia deveria sobrepor, porque ela é a palavra de Deus, qualquer sistema teológico, qualquer sistema hermenêutico. Um segundo perigo é aceitar um sistema interpretativo, como vimos, né, acerca do padrão da revelação divina, sem mesmo reconhecer que se trata de uma teoria ou sem examinar outras teorias para ver qual delas se ajusta melhor aos dados bíblicos. Ou seja, por mais coerente, harmonioso, lógico que seja o seu sistema hermenêutico, ele é uma teoria, ele é uma proposta de entender e interpretar a Bíblia. Ele não é a palavra de Deus. Bom? Continuidade ou descontinuidade, como falamos. Continuidade é um conceito comum, entende que a história da salvação ela é contínua e que a escritura de Gênesis a Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo, é aplicável ao crente de hoje. Embora primariamente não tenha sido escrito para o crente de hoje, porque havia um público original, podemos assim dizer, mas o texto bíblico é aplicável. Né? À luz do seu contexto, ele é aplicável, tem implicações práticas para a vida do crente de hoje. Como dizia um professor meu, qualquer passagem da Bíblia é aplicável ao dia de hoje porque é palavra de Deus. Embora nós temos questões históricas, culturais, não é? Mas há um princípio que pode ser aplicado à nossa realidade. Descontinuidade, aqueles que defendem, né, a descontinuidade dizem que somente Atos e as epístolas são aplicáveis ao crente moderno, pois o Antigo Testamento tinha uma audiência específica. A forma como vemos essa questão da continuidade ou descontinuidade afeta significativamente todo o nosso sistema teológico e de ensino da igreja. Veja coisa importante, a minha concepção hermenêutica influencia o meu ensino na palavra, o meu ensino na igreja, porque o meu ensino é resultado da minha interpretação. Sistemas hermenêuticos ou molduras teológicas. Os estudiosos, de modo geral, dizem que há pelo menos 5 sistemas ou teorias hermenêuticas ou molduras teológicas. Primeiro, modelo teologias mais nenhuma teologia. Só um esclarecimento. Na leitura que eu vou passar para essa semana, vocês vão conhecer em detalhes esses sistemas teológicos. O primeiro é o modelo teologias mais nenhuma teologia. Esse aqui eu já vou dizendo, ele é liberal. Você não deve adotar, tá bom? Ele é muito perigoso. Os outros 4 você pode adotar um deles. Eles, de forma geral, estão dentro da ortodoxia bíblica. Alguns vão achar que um é mais coerente do que outro, mas eles estão dentro da ortodoxia bíblica, que são a teoria dispensacional ou o dispensacionalismo, que é uma escola hermenêutica, é uma moldura teológica através da qual os
É, estudiosos aqui tem um pequeno erro aqui, né? O I deveria vir para cá, perdão aí. Os estudiosos, eles leem a palavra de Deus com essas lentes, podemos assim dizer. É uma moldura teológica. A teoria luterana, a teoria das alianças, ou o aliancismo, ou hermenêutica aliancista também, né? O modelo epigenético. Como eu disse, esses quatro aqui, eles são, de forma geral, são saudáveis, estão dentro da ortodoxia. Uma metodologia para decidir-se entre os modelos. E aí, como é que eu faço para escolher um modelo e não outro? A gente vai ver que uma das formas mais simples para decidir-se por um sistema é estudar temas bíblicos e organizar os dados, observando os sistemas existentes. Alguns conceitos que são importantes quando são definidos para você poder determinar o sistema hermenêutico que você vai adotar. Por exemplo, o conceito de graça, na leitura que vocês vão fazer, vocês vão aprofundar mais essa ajuda, né? Ou podemos dizer assim, essas orientações para avaliar o modelo que você vai possivelmente adotar. Primeiro, o conceito de graça, o conceito de lei. Qual a explicação da lei? O conceito de salvação e o ministério do Espírito Santo. Eu queria terminar a aula de hoje citando o querido professor Helder Cardim, quando ele diz assim: toda tarefa hermenêutica reduz-se a basicamente 3 passos. Primeiro, voltar para o passado, compreendendo o sentido original pretendido pelo autor bíblico. Traçamos pontos de contato com aquele sentido passado com o nosso tempo presente, que eu chamo de implicações. E, por fim, a aplicação, que é justamente quando nós colocamos em prática aquilo que entendemos da palavra de Deus, seja edificando as nossas vidas ou também edificando a de tantos outros a quem nós ministramos. Então, veja, isso já é lugar comum, que a tarefa da hermenêutica não é só interpretar, compreender o sentido original pretendido pelo autor bíblico, mas também é trazer as implicações e aplicações práticas para a nossa vida. Esse é o papel da hermenêutica. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Um forte abraço, bons estudos durante essa semana, em nome de Jesus.